Aleluia. Senhor Jesus abençoe, amém? Feche seus olhos pelo momento. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça. Porque nós precisamos entender, Pai, o destino das nossas vidas. Precisamos entender porque estamos neste mundo, meu Pai. Oh, meu Pai. Porque as pessoas vivem, meu Deus, as suas vidas fora daquilo que o Senhor sonhou para elas, meu Deus. Fora daquilo que o Senhor sonhou para elas e o que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração. E nós possamos entender, meu Deus, o propósito da tua vinda a este mundo. Meu Deus, que todo sofisma caia por terra, meu Deus. Todo sofisma. E que a nossa mente, meu Deus, seja curada e sarada nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O remédio que o Senhor usa para curar o homem, Senhor, é a tua palavra, Senhor. E nós te damos graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vá lá em Gênesis. Gênesis 12. Doze. Amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Se assente. Se você pegar o texto sagrado, você vê o que, quando Adão cai, você lê o capítulo 1, Deus cria os céus e a terra, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, você vê que o homem totalmente se corrompeu. Totalmente o homem está corrompido. Então Deus resolve trazer o dilúvio sobre a face da terra. Só que depois do dilúvio, o povo começa a se multiplicar sobre a face da terra. Então Deus chama este homem chamado Abraão e com ele faz uma aliança. Que através de sua família, Deus ia abençoar todas as nações da terra. Deus ia criar uma nação na terra. Deus ia trazer uma nação. Ia fazer dele uma grande nação na terra. Isso não é só biblicamente, mas isso também é historicamente. Que Abraão, ele é o pai da nação de Israel. A nação de Israel é trazida à existência, mas com o propósito de Deus de trazer a redenção a toda a humanidade da face da terra. E Deus, através de Abraão, Deus vem formando um reino de sacerdotes. Deus forma a nação de Israel, mas dentro disso, passando-se 430 anos, Deus tira o seu povo do Egito e ali Deus dá leis para o povo de Israel, para quando ele entrasse na terra prometida, eles cumprissem. E Deus cria um reino de sacerdote sobre o povo de Israel. Você pode ler na sua casa, está em Êxodo 19. Mas o propósito de Deus de chamar esse homem está aqui no versículo 3, que é abençoar todas as nações da terra, é trazer a salvação a toda a humanidade.
Deus, ele vem trabalhando desde o princípio da humanidade, desde que o homem cai no Éden. Capítulo 3 de Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa, que quando o homem cai, Deus diz que da mulher Deus ia trazer um que ia pisar na cabeça da serpente. As guerras que nós vivemos no mundo não é uma guerra física. Deus ia trazer alguém que ia pisar naquele que estava lá no céu, que se rebelou contra Deus. Apocalipse diz que Satanás foi lançado na terra. É isso que os seres humanos não conseguem entender. É isso que as pessoas não conseguem entender. Que a guerra de Deus nessa face da terra é uma guerra espiritual para libertar o homem do poder do pecado que está escravizado. Deus vem trabalhando na história da humanidade. Deus chama Abraão. E de Abraão Deus dá Isaac. De Isaac vem Jacó. E de Jacó as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel tem uma tribo que vai vir a salvação, que é de Judá. Que é de Judá. Que é de Judá. Então, as pessoas que criou-se algo dentro delas, que para mim ser salvo, não, eu preciso ser bom. Se fosse pela minha bondade, pela sua bondade, jamais o homem conseguiria ser salvo, porque nós não somos bons. Nós somos seres egoístas. A doença dos seres humanos não é aquelas doenças que estão só fora, é aquelas doenças que estão ocultas dentro dos seres humanos, que eles conseguem camuflar muito bem, que são as doenças da alma dos seres humanos. As pessoas conseguem esconder isso. Eu e você conseguimos ver o homem aqui fora. Deus consegue olhar a mim e você aí dentro. Como você é aí dentro? É isso que os seres humanos não conseguem entender. É isso que os judeus não conseguiram entender. Porque eles estavam esperando alguém que viesse pegar a espada. Não, Jesus entra dentro de Israel, curando as pessoas, libertando as pessoas do poder do diabo, dizendo que o reino de Deus havia chegado. E ele disse, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. E as pessoas rejeitam isso. Muitas pessoas dão tantas desculpas. Tantas desculpas. Sabe por quê? Para não mudar de vida. Eu vou falar uma coisa assim. Ó, as pessoas dão tanta desculpa porque elas estão no pecado. E o pecado cega tanto elas que elas não conseguem enxergar que ela necessita da graça de Deus. O que vai me salvar a mim e a você não é a minha bondade. O que salva eu e você é a graça de Deus. É a graça. E é essa graça que tem que alcançar todos os seres humanos na face da terra. Deus forma uma nação. E essa nação está aí quase todos os dias na televisão para quem quer ver. E a palavra de Deus é a única verdade que ele tem. Mas nós estamos vendo um bombardeio tão grande contra a palavra de Deus. Tão grande. Porque os crentes não meditam na palavra de Deus e são levados por vento de doutrina. E dão desculpas. E dão desculpa. A minha salvação depende de eu obedecer àquele que veio ao mundo, obedecer os princípios do Senhor Jesus. Deus tem as leis dele e ele não vai quebrar elas. Quando o Senhor Jesus, ele vem e ele conversa
com a mulher samaritana, um povo que não se dava bem com os judeus, naquele conversa com ela, ele diz algo interessante. Abra tua Bíblia em João 4. João 4. É 4:20. Olha só essa conversa. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai? Vós adorais o que não sabeis. Nós, ele está falando, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela vem da onde? Dos judeus. Então a salvação, ela vem daquela promessa que Deus disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas em ti, Abraão. Todas. O Japão vai ser abençoado. O Brasil vai ser abençoado. Todas as nações. Todos. Então o único caminho para a salvação, só existe um, que é Jesus. Só existe um, que é Jesus. Mas parece que eu não sei, quando as pessoas se encontram diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus confronta o nosso coração adâmico, e elas rejeitam a salvação de Deus. Então quer dizer, elas querem gerar a própria salvação dela, e rejeita a salvação que provém de Deus. Sabe? Não, eu não preciso ir na igreja. Eu sou uma pessoa boa. Então se você é bom, por que Jesus morreu numa cruz? Por quê? Se eu sou tão bom, por que Jesus morreu numa cruz? Por quê? Quando João diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado. Então tá, explica para mim. O ódio, a raiva, matar, roubar, e os seres humanos dizem que são bons. Egoísta. Seres humanos egoístas só pensam em si. Seres humanos que quer poder só pensam em si. E ele não enxerga isso. Que ele precisa da salvação do Senhor Jesus. Ele precisa disso. Então a pessoa dá tanta desculpa. Mas sabe por que as pessoas dão desculpa? Porque tem algo na vida dela que elas não querem mudar. Elas não querem mudar. Você já conversou com a pessoa sobre a palavra de Deus e você vai conversando com aquela pessoa e tem pontos que você toca na vida da pessoa que parece que machuca a pessoa? Não, isso aqui você não mexe não, isso aqui deixa aqui. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele usa a palavra dele para nos limpar.
O mundo tem muito Salvador. Mas o Criador do céu só tem um, que é Jesus. E se eu quiser encontrar o Pai na eternidade, eu tenho que negar-se a si mesmo. O pecado, ele cega tantas pessoas, que as pessoas acham que estão indo pelo caminho certo. O ego humano. O ego humano não consegue fazer que as pessoas enxerguem isso. Jesus, ele disse algo interessante. O propósito dele de vir ao mundo foi para salvar as almas dos homens. Alma, algo dentro. Nós estamos falando de coisa, espírito, interior. A carne, Jesus disse, para nada serve. Mas as minhas palavras, elas são espírito e são vida. São espírito e vida. Tantas pessoas que eu vi nessa caminhada com Deus, Deus te usar para falar com as pessoas e dizer que Jesus é o caminho, e as pessoas não ouvir, que estão dentro de uma cela hoje, porque rejeita o conselho de Deus, não querem caminhar pelo caminho de Deus. Aí acontece as desgraças no mundo, e as pessoas dizem assim, mas por que Deus? Não, meu amado, ele já fez. A guerra hoje dos judeus, bom, se Jesus já veio, por que existe tanta desgraça no mundo? Se Jesus já veio, por que está assim o mundo? Você sabe por que está assim? Porque as pessoas rejeitam ele. Rejeita. Rejeita ele. Eu não preciso ir na igreja. É mesmo? Segundo o meu irmão Paulo, ele disse algo interessante. Efésios. Nós estamos falando de salvação e estamos falando como os seres humanos vão se desviando do caminho da salvação. Olha só. Efésios 3. Efésios 3. Quando Paulo escreve Efésios, ele está em Roma, ele está escrevendo a igreja. Então ele diz assim, ó, Efésios 3, versos. Olha só. No 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo quanto muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A este glória, na onde? Então existem pessoas que querem se apacentar a si mesmo. Você sabe por que pessoas são assim? Porque elas não gostam de ser confrontadas. Não gostam de ser confrontadas. A igreja é de Jesus Cristo. E a igreja é o corpo. Se você não está no corpo, você está fora. O homem formou a igreja, não. Quem formou a igreja foi Jesus. A igreja é dele. Ele morreu por ela. É ele. A glória, o louvor, a adoração. A igreja é dele. Então ele diz na igreja. Aí para mostrar para você. Lá em Jeremias 26. Você sabe por que as pessoas não gostam de vir? Porque são confrontadas. E com Jesus há confronto.
Jeremias 26. Aí você vê um monte de crente tudo cambaleando. Vinte e seis diz: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo. Veio a palavra de quem? Então a palavra é do? Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar na onde? E aí? E aí? Não tem como, meu. Para você ser salvo, você tem que estar em comunhão com Cristo. A instituição, igreja criada na face da terra, não foi criada por homem, foi criada pela morte do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a única salvação. E para você entender algo, que a igreja, ela é a coluna da verdade. Então, se ela é a coluna da verdade, o que tem que permanecer é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O único caminho que vai salvar a sua alma e a minha alma é o Senhor Jesus. Você quer ou não? Mas quando as pessoas têm problema dentro delas, elas se rebelam, não contra pastor, não contra fulano, mas elas se rebelam contra os princípios da palavra de Deus. Eu, você, a igreja, nós temos que ser instruídos na palavra do Cristo. Na palavra do Cristo. E quem disse isso não foi pastor, não foi obreiro, não foi fulano, não foi cicrano, foi o próprio Jesus Cristo. João 5. Tá dando? Ó, 5:25. João 5:24. Ele diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele está falando que quem ouve as palavras, tem, tá. Mas como eu vou ouvir essa palavra? Como eu vou ouvir? E outra, vamos entrar no assunto. Salvação é para seres humanos, pessoas adultas que querem tomar uma decisão, que querem se arrepender dos seus pecados. Se arrepender. Não é para criança. Jesus, quando ele disse assim, ó, ele chama as crianças e diz, deixa ela vir que o tal é. A criança, olha só que interessante, ela nasce na inocência. Só se ela não for tratada disso, o vírus do pecado vai fazer o que dentro dela? Vai crescer dentro dela. Aí nós vemos isso que nós vemos. É isso que nós vemos. Então por que nós não batizamos a criança? Porque ela não pode tomar a decisão por si própria. A decisão é minha. Eu tomei a decisão há 18 anos atrás. Você quer Jesus? Quero. Você se arrepende? Se arrependo. Tá. E dali para frente, eu quis conhecer Jesus. O problema das pessoas é
que elas não querem conhecer Jesus. Então, se ela não quer conhecer Jesus, elas vão andar segundo vento de doutrina. Vento de doutrina. Então, a igreja, ela é algo muito... Paulo fala das suas cartas sobre a igreja, que ela é a coluna e baluarte da salvação. Então, olha só que interessante. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 3. Versos 15. Ele diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus, coluna e firmeza da verdade. Opa, a igreja, e ela é a firmeza da verdade. A verdade é o quê? Palavra. Palavra. Então, porque Jesus, ele é a única salvação. Porque fora dele não existe Salvador. Não existe. Não existe. E para fechar, vai lá em Lucas 9. Lucas 9. Versos 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiro adiante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar uma pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de que ia para Jerusalém. E seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para fazer o quê? Alma. Dentro. Salvar. Salvar. Aí as pessoas dizem assim que todas as religiões levam a Deus. Eu comecei dizendo que isso é um sofisma. Você sabe o que é um sofisma? Algo que tem aparência de verdade, mas não. O diabo trabalha desde o princípio da humanidade para enganar os seres humanos. Ele lança sofisma na mente da pessoa. E quando isso entra dentro da mente da pessoa, aquilo que ela recebeu, aquilo se torna como uma verdade. Isso cria uma fortaleza dentro dela. As religiões, ela faz isso. Elas fazem isso. Se coloca de pé. Pai, em nome de Jesus, ainda bem que o Senhor deixou a tua palavra. E todos aqueles que estão bem alicerçados na tua palavra, meu Deus, não anda, meu Deus, em vento de doutrina, porque sabe quem tu és. Sabe quem tu és, meu Deus. Tu és a única salvação que se manifestou, meu Pai. Meu Deus, quebra todo argumento, toda fortaleza que Satanás coloca dentro das pessoas. Quebra, meu Pai, todo argumento em nome de Jesus Cristo.
Meu Deus, toda mente cauterizada, meu Pai, venha a ser lançada por terra. Todo o poder maligno, satânico, Pai, essa fortaleza criada dentro das pessoas. Porque tua palavra ela é um martelo, meu Deus, que os esmiuça. E é a tua palavra que liberta o homem, meu Pai. Porque ela é a verdade. Abre a visão, meu Deus, daqueles que andam cegos. Quando eu digo cegos, Pai, não é cegos fisicamente, são cegos no seu espírito. E não conseguem discernir as suas coisas. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Meu Deus, quebra todo o poder maligno no nome de Jesus. E que tua luz encontre o coração dessa pessoa. E ela seja liberta. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém e amém, Jesus.